Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia, bem-vindos a mais um podcast dos Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e tenho comigo o Carlos Gaspar e a Teresa de Sousa. Estamos a gravar no quinta-feira, dia 2 de novembro. Khaled Mashal, um dos líderes do Hamas, deu uma entrevista nesta semana em que diz que a Rússia vai beneficiar do ataque do Hamas. Disse ainda que a China pretendia mimetizar estes ataques em futuras ações contra, por exemplo, Taiwan. Carlos, como é que nós podemos interpretar as palavras de Khaled Mashal? É uma declaração surpreendente. Não é evidente que um islâmico fanático se revele subitamente um internacionalista e que queira apresentar-se como aliado de um regime comunista pagão na China e de um regime fascista ortodoxo na Rússia. Mas ele tem uma certa razão neste sentido em que sublinha a afinidade, a ligação que existe entre o Hamas ou o Irão, a China e a Rússia, porque por mais diferentes que sejam, e são estas 3 ou 4 entidades, elas têm um inimigo comum e têm uma consciência muito forte de que têm um inimigo comum, que são os Estados Unidos e as democracias. E, efetivamente, o ataque do Hamas, o massacre que o Hamas cometeu contra Israel no dia 7 de outubro, é uma derrota para os Estados Unidos. Desde logo porque pôs em causa vários anos de trabalho diplomático norte-americano para criar uma détente regional com os acordos de Abraão, o reconhecimento de Israel pelos Estados Árabes e, designadamente, pela Arábia Saudita. Tudo isso está por terra. E pior do que isso, os Estados Unidos estão neste momento sozinhos no Médio Oriente face à guerra de Gaza. No passado teriam certamente a Rússia como um parceiro de mediação. Isso aconteceu várias vezes no passado, sobretudo depois do fim da Guerra Fria, e também podiam contar com a União Europeia. Neste momento, a Rússia está fora de jogo, como invasora, como agressora da Ucrânia, e a União Europeia está demasiado dividida para poder agir. Os Estados Unidos estão isolados e também não têm parceiros regionais, porque quer o Egito, quer a Jordânia, os vizinhos de Israel, que têm acordos de paz com Israel, estão também eles paralisados e, de certa maneira, em pânico perante as consequências, os efeitos da contraofensiva de Israel contra o Hamas. Israel vai destruir o Hamas. A única maneira de destruir o Hamas é numa sucessão de atos violentos e brutais, mas isso vai levantar os palestinianos na Jordânia, certamente, e na Cisjordânia provavelmente também, e também a opinião pública no Egito. Nesses vários sentidos, os Estados Unidos foram derrotados com esta ofensiva do Hamas e estão numa posição defensiva, e nesse sentido o dirigente do Hamas tem razão quando invoca a China e a Rússia, e bem entendido o Irão, como os seus parceiros nesta ação. E este conflito no Médio Oriente está a ter já repercussões, por exemplo, na Ucrânia, Teresa?
está a ter consequências na guerra da Ucrânia? Sim, na sequência do que disse agora mesmo o Carlos, e referi-me também à Ucrânia, eu queria dizer que as palavras do líder máximo do Hamas, tirando os seus aspectos mais, podemos dizer, caricatos, como os russos lhe terão dito que o ataque do Hamas irá para os livros que são ensinados nas academias militares, ou a comparação entre o que é um ataque chinês, o que pode ser um ataque da China a Taiwan, e o ataque do Hamas a Israel, há aqui um sentido que une quer a guerra no Médio Oriente, quer a guerra na Ucrânia, que é a sua natureza global. Uma e outra guerras adquiriram uma natureza global. E é isso que também esta aliança mais ou menos estranha entre o líder do Hamas, o Kremlin e o Partido Comunista Chinês, incluindo naturalmente o Irão, quer dizer, é essa globalidade que estes dois conflitos assumiram, o da Ucrânia e o do Médio Oriente, e é isso, creio eu, que precisamente os une. Representam os dois um conflito que opõe claramente duas grandes potências autocráticas aos Estados Unidos e ao mundo democrático ocidental. Tem esse lado a intervenção russa na Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, tem esse lado também a guerra entre Israel e o Hamas, e é isso que de alguma maneira unifica os dois conflitos e os tornam de alguma maneira um desafio pesado, extraordinário para os Estados Unidos da América, que na Ucrânia tem, apesar de tudo, corrido razoavelmente, que no Médio Oriente veio pôr em causa, como o Carlos já disse, a estratégia americana para ultrapassar ou estabilizar, não resolver naturalmente, o conflito entre Israel e a Palestina, e que de alguma maneira essa estratégia foi posta em causa por este ataque do Hamas, pela resposta israelita e pela dificuldade que os Estados Unidos estão a ter, embora eu não a pinte com cores tão taxativas como o Carlos pintou, estão a ter para conseguir manter as suas alianças na região do Médio Oriente, para conter o Irão, para conter o Hezbollah e para, no fim de contas, o seu principal objetivo, tentar conter este conflito a Israel e a Gaza e impedir que ele incendeie toda a região, que seria obviamente uma catástrofe para o mundo, uma catástrofe para a região, poria problemas ainda mais irresolúveis e difíceis à União Europeia e obrigaria, em última análise, eventualmente a uma intervenção militar americana. Na última intervenção do Carlos, ele falou da questão dos levantamentos populares e da opinião pública, que são dois pontos muito importantes que nós temos percebido e temos aprendido em relação à Ucrânia, e que estamos novamente a perceber a importância que a opinião pública tem também neste conflito do Médio Oriente. Sobre isto, nós temos visto na Europa, de forma muito particular, uma série de manifestações pró-Palestina, contra Israel, e nos últimos dias até alguns casos de antissemitismo. Teresa, como é que nós conseguimos explicar isto no século XXI, quando o Holocausto não aconteceu assim há tanto tempo?
Exatamente. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que as imagens que nos chegam todos os dias nas televisões da destruição da faixa de Gaza pelo exército israelita não são particularmente diferentes. Se as pusermos lado a lado, algumas delas não sabemos onde é que aconteceram, daquelas que vemos há quase 2 anos na destruição sistemática e das tropas russas na Ucrânia, a sua deliberada destruição de cidades, de vilas, de aldeias ucranianas. Só na noite, como toda a gente terá reparado, só na noite de terça para quarta-feira foram atingidas 118 cidades e aldeias da Ucrânia. Portanto, não há uma diferença assim tão grande, não há uma diferença tão grande entre, aliás, há uma diferença para pior entre aquilo que o Bashar al-Assad, o presidente sírio, fez contra árabes e contra palestinianos numa guerra mortífera na Síria, em que morreram mais de 200 mil pessoas. Não há essa diferença, não há diferença em relação a crimes que se cometem permanentemente no Irão e noutros países do mundo árabe, e, no entanto, não vimos em nenhuma dessas circunstâncias, nem sequer no caso ucraniano, que nos diz diretamente respeito, está aqui ao lado, é na Europa, não vimos esta dimensão de protesto que vemos e defesa da Palestina, que vemos hoje nas ruas da Europa e também em noutras circunstâncias, em muitas cidades americanas, sobretudo nas universidades americanas. O que é que há de particular nisto? Tem de haver uma razão para que a opinião pública e os jovens e os menos jovens, a esquerda mais radical na Europa e nos Estados Unidos, se mobilize desta forma a favor da Palestina e nunca se tenha mobilizado da mesma maneira a favor de outros crimes cometidos por outros regimes déspotas contra árabes, contra palestinianos, contra os seus povos. É aqui que eu creio que, de facto, a questão não tanto do Estado de Israel, mas a questão do antissemitismo se pode pôr, e é um sinal extremamente preocupante. Nós verificamos na Europa que se multiplicaram por 100 e por 200 os crimes de ódio antissemitas na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Países Baixos, numa série de países europeus, e não são crimes contra o Estado de Israel, são crimes contra judeus. Há notícias todos os dias aqui nos Estados Unidos que nas universidades da Ivy League, como Cornell, Harvard, Berkeley, Columbia, tem havido manifestações de estudantes especificamente contra os judeus, não em defesa dos palestinianos, claro que em defesa dos palestinianos, mas contra os judeus, com manifestações e, sobretudo, com uma linguagem que nós pensávamos impensável nos dias de hoje, citando um ministro francês que disse aqui há dias, se estes crimes de ódio se estão a generalizar desta maneira, isso quer dizer que há um terreno fértil ainda na Europa
para um antissemitismo, e é isto que eu creio que é extraordinariamente preocupante. Nós corremos sempre o risco de repetir a história, sempre que não conseguimos aprender com a história. Como tu dizias, Ivo, o Holocausto não foi assim há tanto tempo. Os pogroms não foram assim há tanto tempo. Fazem parte da memória coletiva. Como é que é possível que num terreno europeu que passou pela Segunda Guerra Mundial, que teve de derrotar um regime nazi, cujo um dos objetivos, além de dominar a Europa, era eliminar os judeus da face da terra, este fenómeno volte a existir com uma força tão grande e tão manifesta. Eu não sei explicar mais do que isso, só sinto que é um problema que nos deve naturalmente preocupar a todos. Só uma informação, o diretor do FBI esteve há 2 dias no Congresso americano justamente para responder com o Anthony Blinken e com Lloyd Austin para responder a questões sobre a guerra Israel-Hamas e deu um número que, apesar de tudo, é interessante e que significa que este problema também existe na América, não existe só na Europa. Os judeus na América representam 2,4% da população. Os crimes de ódio contra judeus desde que se iniciou, desde o ataque do Hamas, representam 60% de todos os crimes de ódio cometidos neste período. Obrigado, Teresa, por esse último dado. Carlos, e como é que nós conseguimos, de forma particular na Europa, controlar este antissemitismo e, no fundo, a polarização de uma opinião pública cada vez mais dividida? Não é só o caso de Israel-Palestina, Hamas, vimos a mesma coisa acontecer a um grau menor, mas entre a Ucrânia e a Rússia, mas neste caso muito particular, o que é que podemos fazer para, no fundo, controlar estas ações que temos visto acontecer um pouco por toda a Europa e também em Lisboa e no Porto? O antissemitismo é dos movimentos mais antigos, das ideologias mais antigas, e designadamente na Europa, não só na Europa. As manifestações que nós temos hoje em dia na maior parte dos países europeus conjugam 2 tipos de antissemitismo. O antissemitismo islâmico, há grandes minorias islâmicas e são eles os principais responsáveis pela violência contra os judeus na Europa, na Alemanha, na Suécia, em França, em vários países, da Inglaterra, e há o antissemitismo da esquerda radical europeia. O antissemitismo islâmico é relativamente mais antigo do que esta nova vaga da esquerda radical. O Hamas, ele próprio, faz parte da Irmandade Muçulmana e o antissemitismo da Irmandade Muçulmana é, historicamente, contemporâneo dos nazis. Os intelectuais árabes que fundaram a Irmandade Muçulmana tinham uma grande admiração e tinham relação pelo Hitler e tinham relações com o Partido Nacional Socialista, que estava a destruir os judeus na Europa como eles queriam destruir os judeus na Palestina. Os objetivos não mudaram. Portanto, esse é um antissemitismo mais antigo. O antissemitismo islâmico contra os judeus, para expulsar os judeus da Palestina, do Médio Oriente, é mais antigo, tem mais a ver com os anos 30 do que o antissemitismo da esquerda radical europeia, que é um novo antissemitismo, uma nova vaga de antissemitismo, como dizia a Teresa, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e que tem a ver com esta esquerda radical bem pensante, diz-se woke agora na linguagem mais atual. A esquerda radical bem pensante decidiu que os palestinianos são, por um lado, o novo proletariado que existe, já não existe um proletariado propriamente nos países ocidentais, e são o último movimento de libertação
anticolonial. E Israel é, ao mesmo tempo, uma potência colonial, opressora dos palestinianos e, igualmente, o aliado principal dos Estados Unidos e das democracias principais no Médio Oriente. Os Estados Unidos neoimperialistas e neocolonialistas, os europeus velhos colonialistas e velhos imperialistas mais ou menos decadentes. Portanto, a esquerda radical europeia tem esta nova fórmula de antissemitismo que transforma os palestinianos num novo proletariado e num último movimento de libertação anticolonial. São movimentos diferentes, são quadros mentais diferentes, têm o mesmo alvo, que é destruir Israel e perseguir os judeus. Entrando aqui, eu queria reforçar este ponto, que acho, sim, força, Teresa. Claro. Só uma nota, Ivo, muito rápida. Na esquerda, mais à esquerda, a que se referia agora ao Carlos, há desde algum tempo esta parte, como todos nós sabemos e temos discutido muito isso, a ideia das políticas identitárias. As pessoas são aquilo a que é o grupo a que pertencem, não são indivíduos com identidades várias que se misturam em cada indivíduo, são olhadas como membros de uma determinada entidade. Isso hoje está muito em voga, é muito debatido nas universidades norte-americanas. Um judeu não é judeu porque é uma pessoa que professa uma determinada religião ou que tem uma determinada origem familiar, é um judeu porque pertence a uma identidade judaica. Um oprimido não é bom nem mau, pertence à identidade dos oprimidos. Portanto, nesta classificação, como dizia o Carlos, é bom quem os oprime, é mau. É nesta filosofia identitária que eu creio que também nasce muito do radicalismo da esquerda, que, como disse o Carlos, faz parte desta ideia de que os palestinianos são o último movimento de libertação a que nos podemos agarrar, a que ela se pode agarrar, mas também faz parte de uma certa ideia política dominante nessa esquerda, segundo a qual os Estados Unidos, as democracias, os países capitalistas desenvolvidos e ricos são opressores, o resto do mundo é oprimido, portanto a razão está sempre no resto do mundo oprimido e a culpa está sempre nas democracias ricas, capitalistas, desenvolvidas, que são, por definição, as opressoras. Carlos, penso que queria acrescentar mais aqui umas palavras. A benefício da realidade dos factos, que o pior opressor da comunidade palestiniana em Gaza é o Hamas e o seu regime de terror. Eles são as primeiras vítimas, os palestinianos são as primeiras vítimas do terror do Hamas, com ou sem guerra. Exatamente, a Foreign Affairs fez um estudo em que publicou na semana passada, em que de facto mesmo a população que vive em Gaza não tem assim uma opinião tão favorável sobre o Hamas. Curiosamente os mais novos têm uma apreciação mais favorável do que os mais velhos, ou seja, pessoas que certamente também cresceram e que têm esta violência mais próxima. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.
Mas ainda antes de partirmos para outras geografias, eu gostava de vos colocar aqui outra pergunta ainda sobre este conflito. Os Estados Unidos hoje, Biden, ele defendeu uma pausa humanitária que Israel tem recuado, e temos visto este pedido a ser cada vez mais constante junto do Ocidente. Tendo em conta que a opinião pública é de facto importante e nós vamos ter eleições muito importantes nos próximos anos, como é que Israel vai conseguir manter a opinião pública com as imagens que nos chegam, por exemplo, de Jabalia ontem, quando digo ontem, é quarta-feira, e já esta quinta-feira, um novo ataque a Jabalia? Como é que Israel vai conseguir manter o apoio internacional com estas imagens a serem praticamente diárias? Teresa, se quiser, ou Carlos. Israel está habituado por esta altura a perder as batalhas da opinião pública. Mas para Israel o que é essencial, e é mesmo a questão existencial, é destruir o Hamas. Mais pausa humanitária, menos pausa humanitária. Israel foi atacado, tem um direito de legítima defesa que é reconhecido pelo direito internacional, tem de respeitar as regras do direito da guerra na sua resposta contra o Hamas, mas, ao contrário do que acontece com a Ucrânia, que foi invadida, que tem um direito de legítima defesa e que se está a comportar bravamente contra o invasor russo e a ganhar a batalha da opinião pública, Israel vai perder a batalha da opinião pública. E pode vencer o Hamas perdendo a batalha da opinião pública, Teresa? Quer dizer, pode, já venceu outras guerras perdendo a batalha da opinião pública, mas noutras guerras, na invasão do Líbano, por exemplo, liderada pelo então general Ariel Sharon, na própria guerra do Yom Kippur, os Estados Unidos tiveram sempre a capacidade para pôr um travão, um limite às contraofensivas israelitas e, digamos assim, minorar a sua capacidade destrutiva. Tem ou não tem hoje essa capacidade? O que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que são cada vez mais as vozes e mais audíveis, sejam elas do secretário de Estado Anthony Blinken, sejam elas do próprio presidente Biden, sejam elas nos últimos dias de uma série de congressistas democratas, as vozes são cada vez mais audíveis em pôr limites, em fazer avisos a Israel, ao governo de Israel, à sua liderança que está neste momento, enfim, nas mãos, não se sabe por quanto tempo, de Benjamin Netanyahu, e creio que se é este o ambiente público, imagino que nos bastidores o tom com que os Estados Unidos advertem o Estado de Israel, o governo de Israel, será certamente muito mais duro. E há uma coisa que Israel sabe perfeitamente: por mais força que tenha, por melhor que seja o seu exército, a garantia de segurança que tem, a principal garantia de segurança que tem, é a garantia norte-americana, que sempre teve, que continua a ter e que continuará a precisar ter. Neste momento o que nós vemos é uma tragédia, é uma guerra, com uma catástrofe humanitária terrível. É isto que vemos nos bastidores, muita coisa se passará, e eu creio que este conflito está neste momento a fazer mover uma série de pedras do puzzle, cuja resultado, cuja configuração ainda não conhecemos, obviamente, mas que acabará por pôr algum limite à contraofensiva israelita,
inclusivamente por razões de natureza interna. Ao contrário do que se esperaria numa guerra de defesa, depois de um ataque tão brutal como aquele que Israel sofreu, a popularidade de Netanyahu não é assim tão grande. Há quase metade da população israelita que considera que ele é o grande responsável pelo massacre contra 1.400 israelitas. Aliás, manifestações diárias até dos familiares dos reféns. Há manifestações diárias à porta do gabinete do governo. Há profundas divisões no gabinete de guerra. O ministro da Defesa, que Netanyahu anteriormente já tinha tentado meter sem conseguir, está neste momento, ele e outros membros do gabinete de guerra, num litígio público com outros ministros e com o próprio primeiro-ministro por causa da transferência de fundos da recolha de impostos que é feita por Israel para a autoridade palestiniana. Esse combate interno ao gabinete é público, não é sequer um dado discreto dentro do gabinete. Há fragilidades do próprio governo de Israel que têm a ver naturalmente com uma pressão americana e que os Estados Unidos podem aproveitar para conseguir dar um curso mais credível, que ofenda menos as opiniões públicas ocidentais, que são muito sensíveis a este tipo de imagens que lhes chegam pela televisão, e a ter algum controle sobre o governo de Israel. E hoje temos mais um passo decisivo também, pelo menos em termos de civis, a possibilidade das pessoas com dupla nacionalidade saírem de Rafah. Ou seja, ainda apesar de ser uma guerra intensa, uma guerra brutal, surgem também alguns dados positivos que é importante sublinhar. Mudando aqui um bocadinho de geografia, até porque o tempo não para, nós para a semana podemos ter um momento muito importante em Espanha com a concretização das negociações para a formação da maioria do governo controlada pelo PSOE. Depois do acordo com o Sumar, o PSOE teve esta semana, na segunda-feira, uma importante reunião com Puigdemont em Bruxelas. O que é que podemos esperar destas negociações com os Juntos, que, pelo que sabemos, serão as mais complicadas para o partido de Pedro Sánchez? Carlos, se puder. As conversações vão com certeza chegar a bom porto, do ponto de vista do primeiro-ministro Pedro Sánchez. A amnistia está preparada. A amnistia vai ser feita em nome do preceito constitucional da convivência, tal como aconteceu com a fundamentação da amnistia de 1977, no início da transição para a democracia depois da morte do generalíssimo Franco, mas, ao contrário do que acontece em relação à monarquia, que conseguiu resolver a sua crise e normalizar a situação depois da abdicação do rei Juan Carlos, o juramento constitucional da princesa das Astúrias ultrapassou essa crise aberta há 10 anos. Nesta outra crise, que é a crise catalã, também aberta em 2014, as coisas vão piorar, aparentemente, antes de melhorar, em função deste acordo. Este acordo que o PSOE, ou Pedro Sánchez, vai fazer com os partidos separatistas catalães, vai ter como efeito relegitimar os partidos separatistas catalães num momento em que apenas 1/3 dos catalães é a favor da independência, segundo uma sondagem da própria Generalitat. E entre os jovens apenas 23% são a favor da independência. A relegitimação dos partidos separatistas vai abrir artificialmente e de novo a questão catalã, a questão do separatismo. Isso vai dar força aos radicais, quer ao Vox,
quer aos partidos separatistas catalães, quer ao nacionalismo espanhol, quer ao nacionalismo catalão, e vai pôr em causa, vai pôr à prova o consenso constitucional entre o PSOE e o Partido Popular. Teresa, olhando para as palavras aqui do Carlos, na carta que o Pedro Sánchez escreveu aos militantes, e na segunda-feira, no sábado ele também falou disso, ele falava da importância de sarar feridas com a Catalunha, mas por aquilo que o Carlos está a dizer, parece que estão a pôr um bocadinho, mas é o dedo na ferida. Exatamente. Pedro Sánchez parte, além de tudo isso, parte de uma posição de relativa fraqueza, na medida em que há bem pouco tempo considerou e considerava que uma amnistia aos independentistas catalães, aos que foram presos e condenados em Espanha, ou aos fugitivos, como é o caso de Carles Puigdemont, o líder da Juntos pela Catalunha, que está na Bélgica. A posição de Sanches era de que a amnistia não era constitucional, não era legítima. Quando ele agora a defende como uma necessidade de sarar feridas e de restabelecer a sã convivência entre as várias autonomias espanholas, incluindo a catalã, está de alguma maneira numa posição de fraqueza, porque nega aquilo que disse anteriormente, e isso de alguma maneira deslegitima politicamente, mesmo que não deslegitime constitucionalmente, esta sua tomada de posição. Como dizia o Carlos também, não tenho qualquer dúvida de que os Juntos para a Catalunha, que estão reunidos com o Puigdemont na Bélgica, hoje, para dar o seu aval a este acordo com Pedro Sánchez, vai ser um sim entusiasmado, pela simples razão que querem eleições, querem todas as sondagens. Os Juntos pela Catalunha está em queda acentuada, e portanto esta amnistia é uma espécie de brinde, é uma espécie de prémio de um partido que está em franco enfraquecimento e que se vai agarrar a ela para não ter um enfraquecimento ainda maior. Portanto, o que eu diria é que o ponto de partida para estas negociações está inquinado de origem, e que isso vai... os partidos separatistas catalães não são propriamente entidades nas quais se possa ter uma grande confiança, e isso traz a este novo governo que Pedro Sánchez vai formar, naturalmente, um ponto de partida que é de si próprio confuso e que inclui em si próprio muitas fragilidades. Só queria chamar a atenção para outro aspecto importante, é no fim o único que nos diz respeito a nós portugueses, que não temos problemas de autonomia nem de nacionalidades, que é o facto de o partido da direita moderada espanhola, o PP, o Partido Popular, ter tido um resultado razoável, um pouco acima do resultado do PSOE. As sondagens enganaram-se, previam-lhe uma vitória muito maior, teve uma vitória pequena, mas tem o embaraço de só poder ser governo com a aliança com um partido de extrema-direita como é o Vox. Os dois partidos não tinham maioria no Congresso para poderem formar governo, mas acontece que há algumas autonomias espanholas, na Extremadura, em Valência, já há acordos de governo entre o Vox e o Partido Popular que estão a funcionar como se essa aliança fosse possível e essa aliança tivesse um futuro
futuro, mesmo ao nível do Governo Nacional de Espanha. Certamente é um tema que voltaremos na próxima semana, no próximo episódio. Antes de nos despedirmos, falar aqui um bocadinho do livro que o Nuno Severiano Teixeira vai apresentar na próxima quarta-feira, no dia 8, no Público. Uma apresentação que conta com a presença também de Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República. Vocês já leram o livro? O que é que nos podem dizer desta obra que tem um título bastante interessante, O Mundo às Avessas, numa altura em que o mundo está mesmo às avessas? Exato, o mundo está às avessas e o Nuno Severiano Teixeira demonstrou designadamente nas suas crónicas do Público. O livro tem as suas crónicas do Público. O título é o título das crónicas do Público, O Mundo às Avessas. Mostrou que sabia interpretar bem aquilo que é a posição da geração de 89, a geração que viu cair o mundo de Berlim e que viu a possibilidade, a criação de uma ordem liberal internacional. Ele é a voz clara que defende essa ordem liberal e o espírito da liberdade da geração de 89. O livro eu ainda não o li, estou muito distante, recebi-o pouco antes de partir para os Estados Unidos, mas acompanho sempre com enorme interesse a coluna semanal de Nuno Severiano Teixeira no Público, e diria que a maneira como ele organizou o livro em torno da guerra da Ucrânia, em torno da situação internacional, da defesa da ordem internacional liberal, ajuda a fazer uma leitura mais global daquilo que ele nos oferece nas suas crónicas do Público, e ajuda-nos muito daquilo que eu tenho lido e daquilo que sei sobre a organização do livro, ajuda-nos muito a arrumar ideias, que é uma coisa extremamente útil nos dias que correm, em que o simples exercício de arrumar ideias diariamente perante a informação muitas vezes terrível e trágica que nos chega todos os dias, transforma numa tarefa extremamente difícil. Tenho a certeza que será um excelente complemento a este nosso programa. Queria agradecer-vos novamente a presença e agradecer a quem nos acompanhou ao longo destes 40 minutos. Muito obrigado e até para a semana. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. O público fica no ouvido.